O calado máximo operacional do Porto de Santos atualmente é de 12,6 metros. O valor é menor do que os 13,2 metros que o porto daqui já chegou a ter. Como resultado, as maiores embarcações não conseguem operar em plena capacidade. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos o consultor portuário Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos tentar esclarecer primeiro essa história de calado, você estava até me explicando aqui antes. O calado é do navio e não da entrada do porto. Vamos explicar então para as pessoas o que é o calado. Lineu, inicialmente boa noite, é sempre um prazer estar aqui para que a gente possa discutir os assuntos importantes, a maior joia que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. Como você mesmo mencionou, muitas vezes as pessoas acabam aí confundindo algumas terminologias, o que é natural, até em virtude aí da rotina que nós temos no nosso dia a dia. Ficou uma linguagem popular, vamos dizer assim, Ficou uma linguagem popular, o calado do Porto de Santos. Mas para que a gente possa esclarecer assim, tecnicamente, se assim eu posso me utilizar, o calado, na verdade, é da margem de segurança do navio, é aquela linha de corte que muitas vezes a gente visualiza no navio em relação às cores, né? O navio tem a cor azul e para baixo ele tem aquela cor alaranjada, em certos momentos vermelho. Até o fim propriamente ali do navio. Isso é o calado. O navio ele tem calado. Esse ponto, né, vermelho até o final do navio. Até o final dele é o calado do navio. Do navio, exatamente. Porto, ele tem profundidade. Então, são as duas questões que nós precisamos pontuar. Nós temos que ter a dragagem de profundidade, que é importante para o aumento do calado. São duas questões que estão naturalmente correlacionadas. No meu entendimento, o Porto de Santos precisa perseguir uma profundidade de 17 metros. Você Esse é o foco. A profundidade, como você colocou, para aumentar o calado dos navios. Ou seja, navios Exatamente. maiores, com maior capacidade, vão ter condições também de entrar porque você aumentou a profundidade, é Não isso? Tenha dúvida. E muitas vezes a Capitania dos Portos acaba diminuindo este calado dos navios para atracação em virtude da segurança. Então é importante que você tenha a dragagem de aprofundamento para que possa contribuir com esses calados que muitas vezes a gente vem mencionando, como você pontuou agora, que é de 12 metros hoje no Porto de Santos. Aí nesse caso, como você me falou, você trabalha aí com 2 metros de margem de segurança. O calado dos navios hoje não pode ter mais do que 10 metros. Se você for trabalhar por esta margem e fizer um cálculo nesse sentido, é mais ou menos isso. Você tem que ter uma margem de segurança também, porque você tem uma série de sedimentos, ele é um canal, Sim. Você tem inúmeros outros fatores que contribuem para isso. Então é uma margem de segurança natural que você acaba trabalhando para que você possa aí atracar essas grandes embarcações no Porto de Santos. Agora, como você também colocou, Maxwell, é um canal, quer dizer, na verdade, não é toda a largura do canal que tem essa profundidade, é uma coisa... Você tem que fazer delineada, a batimetria, vamos chamar assim. A batimetria, ela contribui para que você tenha estes estudos e aí você saiba qual é a profundidade deste canal e aonde você necessariamente precisa fazer essa dragagem em virtude dos terminais que você tem para receber essas embarcações que você está mencionando. Evidentemente, tem terminais que não recebem aí navios com grandes calados. Eles têm aí no seu DNA ou na sua atividade, no seu core business, outras aplicações que não dependem também de um calado muito grande. Mas nós temos inúmeros terminais no Porto de Santos e principalmente quando a gente fala da questão do container, que traz aí um volume vertiginoso de carga e contribui aí com esta movimentação e principalmente com essa roda econômica que a gente sempre menciona, que dependem de um calado maior para que eles possam operacionalizar e ser cada vez mais competitivos. Eu queria que você repetisse uma coisa que você falou também a respeito do número de contêineres que os navios carregam hoje. Quantos carregavam e quantos carregam hoje, Irineu, eu me utilizei até deste dado, um dado bastante importante, para que o telespectador entenda. Em meados de 2008, nós tínhamos aí navios gerando em torno de 5 mil a 6 mil teus. Que é muito recente, né? Que é muito recente, não é muito distante. 2008 é agora há pouco, né? Impressionante, Irineu, essa tua pontuação, porque a gente percebe aí o avanço que existe muito nesse segmento. E hoje nós temos aí já, mundialmente falando, internacionalmente falando, navios operando com 19 mil teus. Olha a diferença que nós temos. 5 mil para 19 mil é muito grande, né? É muita coisa. Nós estamos falando aí quase o quádruplo de capacidade de transporte e movimentação de carga. Teu é o número, o container, né? O teu o de 20 ou de 40. O de 40 representa dois teus e o de 20 ele é um teu. De quem é a responsabilidade da dragagem do porto, Marcos? Hoje essa responsabilidade está vinculada diretamente à Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo. E aí me deixo muito feliz e fico contente
principalmente com as últimas notícias que estão veiculando aí, porque me parece, Irineu, honestamente falando, que o segmento portuário vem assistindo bastante o Caderno Regional. Que bom. Nós pontuamos aqui inúmeras vezes a questão da interlocução. Eu não sei se você se recorda em relação a isso, da federalização, Sim. da união, e quanto mais esta interlocução for forte, ela vai contribuir para o desenvolvimento do porto. E foi anunciado agora recentemente um evento que vai acontecer amanhã na sede da Sopesp, com inúmeros sindicatos para discutir essa questão da dragagem. Olha só, Irineu, no que nós já falávamos aí em torno de 3 meses atrás, vem acontecendo. O que é importante, o poder da comunicação. É isso que a gente tem que pontuar e fazer para contribuir para o desenvolvimento do nosso porto. Que não é mais do que a nossa intenção aqui também, né, Marcos? Não tenha de alguma dúvida, maneira tentar não tenha contribuir dúvida. para o desenvolvimento do E porto. nós né? falamos isso no último caderno regional da semana passada, de que o papel da mídia, o nosso papel de comunicação é exatamente esse. A gente tem que trazer informação para que a informação gere o debate. E é isso que é importante. Um evento como esse amanhã, com uma série de associações e representantes de classe, fortalece essa interlocução para tentar, Irineu, resolver definitivamente esta questão da dragagem no Porto de Santos. E a dragagem tem que ser contínua, não é, Marcos? Porque também não adianta você fazer a dragagem e depois abandonar, porque os resíduos vão retornar e vão diminuir de novo a profundidade do canal. Né? Não tenha dúvida. E, Irineu, honestamente falando, eu quero crer que isso é o papel que deve ser transferido aí para a iniciativa privada. A iniciativa pública ela tem que se ater aí no que ela sabe fazer e o que ela precisa fazer, que é fiscalizar, regulamentar e arrecadar. A operacionalidade disso transfere para a iniciativa privada, porque ela tem muito mais agilidade. Hoje você tem uma barcaça, por exemplo, né, na qual você está fazendo toda essa dragagem, e se você tem algum tipo de dificuldade na operacionalidade disso, você tem que trabalhar todo aquele engessamento de contratação que a gente já conhece. Isso demora tempo, demanda tempo e naturalmente acaba não contribuindo com a operação do porto, o que gera uma série de entraves e principalmente, Irineu, o que a gente sempre pontua aqui, a questão do prejuízo. Né? A gente gera prejuízos monstruosos para a nossa região. Então eu acho que está na hora da gente repensar um pouco isso. O evento de amanhã é um evento extremamente importante, porque você está colocando todos esses interlocutores na mesa com a mesma intenção. A profundidade hoje é em torno de 12,6 metros. Qual seria a profundidade ideal, Marcos? Volto a repetir, eu quero crer que no meu entendimento ela tem que ser uma profundidade de 17 metros para um calado de 15 metros operacional. Eu acho que é isso que o Porto de Santos tem de perseguir, para que a gente não possa, e aí eu vou usar uma terminologia que minha avó me dizia muito, Irineu, correr atrás do rabo, né? A gente não tem que ficar correndo atrás do rabo para resolver os nossos problemas. A gente tem que planejar já para um futuro que eu vou te ser sincero, Irineu, não está muito distante. Isso, obviamente, gera prejuízo para o porto, não é, Marcos? Quer dizer, Não você tenha dúvida. limita o tipo e o tamanho do navio que vai entrar e o número de contêineres que vão ser movimentados. Não tenha dúvida, o inventor do container, eu sempre pontuo desta forma, inventou esta caixinha e contribuiu para que o aumento da capacidade de movimentação e transporte de carga fosse vertiginoso. E esta questão ela está vinculada, Irineu, diretamente com velocidade. Não adianta eu transportar muito se eu não sou veloz para que eu possa descarregar e carregar novamente. Essa era a minha próxima pergunta para você, Marcos, porque de repente você também aumenta a profundidade, você traz aí um navio com 19 mil teus. Vai ter capacidade também depois para embarcar ou desembarcar esses contêineres? Eu posso te afirmar, Irineu, até pelo conhecimento que a gente tem, esses terminais privados investiram muito em tecnologia. Hoje, eles não perdem aí em absolutamente nada para muitos portos internacionais. Eles possuem tecnologia e possuem capacidade para fazer essa movimentação. Mas cuidado, vamos abrir um parênteses. A gente ainda tem a preocupação com a questão da infraestrutura. Nós temos 2 vias de acesso aí que precisam ser pensadas. E no meio você tem os terminais operando. Uma via está vinculada à água, essa questão da dragagem que a gente vem pontuando e discutindo bastante. E a outra questão está vinculada à questão do acesso ao Porto de Santos. Nós já debatemos isso aqui em outras oportunidades também. Mas, Irineu, nós temos que discutir uma coisa de cada vez. Não vamos colocar tudo dentro do mesmo balaio, porque talvez a gente possa confundir um pouco esse processo. Se nós estamos evoluindo na dragagem, é isso que eu acho que a gente tem que se resolver e focar nesse sentido. Vamos se focar nisso agora. Resolvemos isso e posterior a isso, vamos nos focar ao acesso ao Porto de Santos. E aí a gente contribui para todo esse processo de melhoria econômica dentro da nossa região. Marcos, obrigado mais uma vez, viu, pela participação conosco aqui. Uma boa noite para você. Sempre um prazer, Irineu. Estamos às ordens e até semana que vem. Eu que agradeço.